Hoje a gente vai explorar uma ideia que pode parecer meio diferente, mas é fascinante. E se o nosso corpo, e até tudo ao nosso redor, fosse na verdade um espelho do que se passa na nossa cabeça? Sabe aquela fase que parece que tudo dá errado? A gente compra uma coisa nova e ela quebra. Todo dia um prato escorrega da mão na hora de lavar a louça. Problemas em casa que não acabam mais. Parece puro azar, né? Pois é, mas e se não for acidente? A fonte que a gente está analisando hoje traz uma visão bem radical. Ela sugere que todas essas frustrações, esses pequenos acidentes, eles são, na verdade, manifestações físicas de um sistema de pensamento que está rodando na nossa mente. Para a gente entender isso melhor, vamos começar pelo conceito fundamental, pela base de tudo. A ideia central é que o estado do nosso corpo, a forma como a gente usa o nosso corpo, é um reflexo direto de uma escolha mental. Uma escolha que a gente faz o tempo todo. E essa escolha basicamente acontece entre duas mentalidades que são completamente opostas. De um lado, tem o que a fonte chama de mentalidade de ataque. Ela se baseia na ideia de separação, e o resultado dela é destruição. Do outro lado, a mentalidade de comunhão, que é baseada na verdade e leva à comunicação. A grande questão, então, é qual desses dois sistemas de pensamento a gente está alimentando? Ok, vamos focar primeiro no problema, né? Nessa tal de mentalidade de ataque. Mas o que isso quer dizer exatamente dentro do contexto dessa nossa análise? Então, o pensamento de ataque, ele nasce daquela crença de que existir é ser um pedacinho isolado, sabe? Separado de todo o resto. E quando a mente funciona a partir dessa ideia de fragmentação, ela acaba projetando pensamentos destrutivos, e não só para dentro, mas também para o corpo e para o ambiente à nossa volta. Tá, mas isso tudo parece muito abstrato, né? Como é que isso se parece no mundo real, no dia a dia? É isso que a gente vai ver agora. Como esse pensamento de ataque se manifesta fisicamente, de jeitos bem concretos. E olha só como isso aparece na prática. Vai desde coisas que parecem pequenas, como objetos que se estragam do nada, ou aquela louça que quebra todo santo dia, até acidentes mais sérios mesmo, como quedas, lesões, até aqueles hábitos compulsivos, sabe? Tipo ficar mexendo no cabelo sem parar. Tudo isso é visto como um sinal desse desconforto interno, bem profundo. E essa citação aqui, ela resume tudo de forma perfeita. A maneira como as mãos pegam as coisas, a forma como o corpo se move, nada disso é por acaso. Segundo a fonte, tudo isso reflete o que está rolando na mente naquele exato momento. Não é aleatório, de jeito nenhum. Beleza. Se o pensamento de ataque causa tudo isso, como é que a gente muda? Qual é a saída? A solução proposta é uma mudança de propósito. É sair desse padrão e ir para a mentalidade de comunhão. Vamos ver como isso se constrói. A grande sacada aqui é uma transformação total de perspectiva. O corpo para de ser o fim de tudo, sabe? Ele deixa de ser o personagem principal e vira só um meio, uma ferramenta, uma forma de comunicar uma verdade de união e não mais de separação. E como fazer isso na prática? Bom, são 3 passos. O primeiro é retirar a identificação. Ou seja, parar de acreditar que a gente é só esse corpo, essa imagem física. O segundo é descansar na certeza, é confiar numa verdade maior que tira a necessidade do ataque. E por fim, o terceiro passo, usar o corpo ativamente para comunicar essa verdade, para convidar outras mentes a entrarem nessa mesma sintonia de comunhão. E essa frase aqui é a chave, principalmente para aquele segundo passo. Quando a gente internaliza de verdade que nada real pode ser ameaçado, a percepção de que o corpo está em perigo simplesmente some. O corpo deixa de ser visto como essa coisa frágil, vulnerável, porque a nossa identidade de verdade, o que a gente realmente é, não está nele. Então, qual é o resultado final de toda essa mudança de mentalidade? Bom, o corpo ganha um propósito totalmente novo. Ele se torna, literalmente, uma lição viva. O resultado é que a saúde e até uma certa percepção de beleza se tornam consequências naturais da paz interior. Não é mais uma coisa que se busca lá fora, em padrões externos ou com esforço físico, sabe? É algo que floresce de dentro para fora. Tudo começa com uma mente em paz. No fim das contas, até o jeito de andar, de sentar, passa a expressar essa nova mentalidade. O corpo deixa de ser uma arma ou um alvo e se transforma no que a fonte chama de uma bela lição de comunhão. Ele passa a demonstrar união em vez de separação. Para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Se o nosso corpo
e o nosso ambiente são mesmo um espelho do nosso pensamento, o que será que o corpo de cada um de nós está comunicando neste exato momento? É uma mensagem de ataque, de separação, ou é uma lição de comunhão e de paz?